Eu também quero aqui, como vários outros senadores, manifestar o meu total apoio e dizer com muita alegria da grande mobilização que foi feita lá no meu estado, hoje, a partir das 9 horas, em frente à Assembleia Legislativa, todas as centrais sindicais, toda a representação da classe trabalhadora, numa grande mobilização contra a reforma da Previdência. Aproveito para parabenizar o nosso querido senador Paulo Paim, que hoje está de aniversário, que é um grande batalhador, é um histórico defensor dos direitos previdenciários do nosso povo brasileiro, dos trabalhadores brasileiros. Parabéns, senador Paulo Paim. Estamos todos juntos nesta grande luta contra a reforma da Previdência. Parabéns. Deus lhe dê muita saúde, muitos anos de vida, muita sorte, muitas felicidades. Mas, senhor presidente, eu aqui vim ontem para denunciar o descaso do governo federal com o meu estado de Roraima. Eu me referia ao plano de investimento que o governo federal fez no setor energético e deixou o meu estado fora desse plano de investimentos. Todos sabemos aqui, e o próprio governo federal é consciente disso, porque já fomos cobrar em inúmeras audiências, que Roraima é o único estado da federação que ainda não está interligado ao sistema elétrico nacional. E terça-feira passada, o governo ilegítimo lançou um grande plano de investimento e não existe um mísero quilômetro de linha de transmissão de energia que passe pelo meu estado. Lamentavelmente, esse exemplo de desrespeito com a população de Roraima não é uma situação, não é um caso isolado, não é uma coisa pontual. A comprovação do que eu digo vem do caso grave, que é o fluxo migratório dos venezuelanos, dos imigrantes venezuelanos no nosso estado, senador Thierres. O ministro da Saúde esteve em Roraima há 3 meses, prometendo ajuda financeira e equipamentos para fazer frente à emergência criada pela migração. Comprometeu-se a liberar 3,6 milhões para o estado. Nunca deu nada até agora. Os equipamentos se destinariam ao Hospital Délio Oliveira Tupinambá, em Pacaraima, e eu estive lá acompanhando o trabalho que o Sistema Único fez para verificar as condições de atendimento aos migrantes venezuelanos. E aí foi prometido essa ajuda no hospital, compra desses equipamentos. Lamentavelmente, nada foi feito ainda. O ministro Ricardo Barros visitou a região em dezembro e pôde constatar a gravidade da situação. Confirmou o compromisso assumido anteriormente pelo Ministério de doar também uma ambulância. A Secretaria de Saúde do Estado está esperando até agora. A verba anunciada pelo próprio ministro se destinaria a 14 serviços de assistência médica que já vem sendo prestado por Roraima. Nem um centavo apareceu ainda. O governo do estado está praticamente sozinho com a Prefeitura de Pacaraima, cuidando de tudo isso sem a ajuda do governo federal. Em nova reunião com o ministro Ricardo Barros, já no dia 22 de fevereiro, a governadora Sueli Campos cobrou as medidas, alertou para o agravamento ainda maior do fluxo migratório e solicitou a liberação de 70 milhões referente à emenda da bancada federal, da nossa bancada, para 2017. De acordo com a Secretaria de Saúde, o valor será aplicado no custeio da unidade de saúde do Estado, de várias unidades de saúde, priorizando Boa Vista e Pacaraima, e credenciamento de leitos de retaguarda para enfrentar superlotação. Nada foi feito ainda. Estamos aguardando. Todo o peso do atendimento a essa população, que em desespero cruza as nossas fronteiras, tem recaído sobre o governo do estado e sobre a Prefeitura de Pacaraima, principalmente. Todos nós sabemos que situações relacionadas com as fronteiras nacionais e a entrada de estrangeiro em território nacional são de responsabilidade da União. A União tem que cumprir a sua parte. De acordo com os dados da Polícia Federal, o número de venezuelanos que solicitaram refúgio em Roraima cresceu mais de 22.000% nos últimos 3 anos.
Só em 2016, mais de 2.000 venezuelanos foram à sede da Polícia Federal pedir visto da condição de refugiado. E a expectativa é que esse ano o número de atendimento dobre. Essa cifra nem de longe dá uma dimensão do problema. O governo do estado calcula em mais de 30.000 o número de venezuelanos que entraram no Brasil via Roraima em busca de melhores condições de vida. E a maioria deles nem registro tem. Nós vimos, Thierry, situações graves nas ruas de Boa Vista, de indígenas, de mães de família, andando pela nossa capital, pedindo esmolas, se prostituindo. É uma situação grave, séria, que precisa da ajuda do governo federal para ser resolvida. São pessoas que chegam ao Brasil em situação de desespero e precisam por uma questão humanitária, de acolhimento, de atendimento médico e de algum tipo de encaminhamento. Essa demanda provoca uma pressão sobre os serviços públicos em nosso estado, que já convive em meio a tantas dificuldades econômicas. Como é do conhecimento de todos, os estados brasileiros vivem em situação econômica muito difícil. Sem recursos, os migrantes ocupam as praças e ruas de cidades de Roraima, em especial Pacaraima, na fronteira, mas também na capital Boa Vista e outros municípios, Iracema, Mucajá e vários outros municípios ao redor da capital têm o mesmo problema. É uma situação alarmante, com homens e mulheres e crianças procurando alimento e abrigo. Tornaram-se frequentes os casos de prostituição e de mendicância. E os governos locais, governo do estado, as prefeituras, não têm condições de fazer frente a essa repentina onda populacional. É obrigação constitucional da União cuidar desse problema. Que isso se dê por meio de colaboração com o governo do estado e com as prefeituras que lidam diretamente com a questão. Thierry, é impressionante. A situação é emergencial, o governo do estado sozinho não tem as condições financeiras necessárias para atender essa demanda. É uma questão de humanidade. Não dá para ignorar a situação grave dos migrantes venezuelanos em nosso estado. Por isso que eu faço um apelo ao governo federal, mais uma vez, para que olhe essa questão, que é de responsabilidade da União. O que não se admite é que o governo simplesmente ignore o problema. Venho pedindo apoio para o nosso estado desde setembro do ano passado. Já enviei ofícios ao Ministério das Relações Exteriores, ao Ministério da Saúde, ao Ministério da Justiça. Como no caso da crise energética, também dessa vez os problemas de Roraima foram ignorados. Repito aqui, vivemos um drama humanitário decorrente de grande processo migratório de grandes proporções, envolvendo Estado e estrangeiro. Por isso que a União tem a obrigação de olhar para o nosso Estado lá no extremo norte, que está sozinho, senadora Vanessa, sem apoio da União para cuidar dos nossos migrantes venezuelanos. Vossa Excelência me concede uma parte, senadora? Concedo. Primeiro eu quero cumprimentar Vossa Excelência, que mais uma vez vem à tribuna para falar sobre os problemas vividos pela gente querida, desse querido vizinho estado de Roraima. E dizer que Roraima, sobretudo a capital Boa Vista, tem sido matéria de notícias em muitos jornais da minha cidade de Manaus, senadora Ângela, por essa razão que Vossa Excelência relata. E por um outro fato também, porque esses migrantes já estão chegando a Manaus. Por exemplo, nós nunca vimos na cidade de Manaus tanta gente na rua vendendo balinhas, balas, chicletes, vendendo pequenos lanches, porque o que nós tínhamos eram as pessoas da região vendendo banana frita, vendendo vários produtos que lá são fabricados, não é? Aí fomos ver todos venezuelanos, senadora. Todos. E como Manaus não recebe apoio, Roraima também não. Agora, o que é pior, porque Roraima é um estado com uma população bem menor do que a população de Manaus. Então, eu quero aqui me somar ao apelo de Vossa Excelência. O governo sabe que isso está acontecendo e tem que, no mínimo, colaborar, o governo aqui central, com os governos estaduais, para que possam fazer frente, porque não há como expulsar essas pessoas, mas é preciso de uma ação do setor público para que elas sejam tratadas com dignidade e possam ser inseridas
acolhidas no seio da nossa própria sociedade. Então, parabéns pelo pronunciamento e, se for o caso, que vamos até o Ministério da Justiça, senadora, para levar esse problema de tamanha gravidade. Obrigada, senadora Vanessa. É importante que o Estado do Amazonas também se una ao Estado de Roraima para juntos ir ao governo federal para lutar para que a gente possa ter as condições necessárias para enfrentar esse grave problema, que é um problema humanitário. Como bem disse a senadora Vanessa, nas ruas do Amazonas, de Manaus, da capital, já tem pessoas vendendo balinhas, água, refrigerante para se alimentar, e são venezuelanos. São venezuelanos, assim como estão nas ruas de Boa Vista, assim como estão nas ruas de Pacaraima, assim como estão nas ruas de Mucajaí. É uma situação lamentável, triste, e até agora, apesar da luta da bancada federal, da governadora Sueli Campos, nada de concreto foi feito. E aí eu me pergunto, o que fazer agora? Ontem eu denunciei aqui o descaso do governo federal com o setor energético do nosso estado. Repito aqui, o único estado da federação que está isolado do sistema elétrico nacional. O governo federal lança um programa de investimento no setor elétrico e Roraima fica fora dos investimentos. 16 estados brasileiros serão contemplados com esse plano e nosso estado, Thierres, está fora, sendo o único que está no sistema isolado nacional. Agora, a questão migratória da Venezuela, da mesma forma. Muitos apelos ao Ministério da Justiça, ao Ministério da Saúde, ao Ministério, vários ministérios, a bancada federal em peso cobrando a governadora do estado, e nós não vimos ainda um único centavo que foi prometido para amenizar pelo menos a situação da saúde do nosso estado e desses migrantes que vêm de forma desesperada buscar apoio no governo de Roraima. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada.